Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje nós iremos falar sobre finais. Então, vamos lá. Primeira posição que nós iremos estudar hoje é uma posição do Joseph Vancouver, chamada posição de Vancouver, que foi analisada pela primeira vez em 1924. É um final não tão comum, mas é interessante para a gente conhecer. Principalmente porque aqui a gente está de pretas, com o rei e uma torre, e as brancas elas têm um peão a mais. Só que esse peão a mais das brancas é um peão de torre, ali no finalzinho, que não garante a vitória das brancas, porque a gente pode ficar atacando de maneira lateral. Como? A gente começa jogando a torre aqui para F5, cheque. Se ele desce, a gente persegue o rei. Primeiro torre F6, depois torre F7, e o rei percebe que ele não vai conseguir se desenvolver desse jeito, ele vai ter que subir. Torre F6 de novo, torre F5 de novo, e agora eu tenho que tomar um cuidado especial, porque a jogada torre F4 não funciona. Se eu jogar torre F4, olha o problema. Ele pode jogar aqui, ó, na casa de E5, certo? E se eu recuo para um lugar onde eu estou protegendo a minha torre, não adianta para tentar continuar os cheques. Porque ele tem a brilhante jogada torre em G8. Torre em G8 aqui é cheque no meu rei, eu posso capturar, certo? Só que quando eu capturo, eu abandono a posição aqui de F6, onde eu estava tentando defender a minha torre. Ele pode capturar, a gente troca as torres, certo? Mas ele fica com um peão a mais. E esse peão a mais, claro, que vai ser suficiente para ele vencer, né, essa posição. Então o certo aqui, ó, é voltar mesmo a torre para F6. E se ele tenta avançar o peão, eu jogo a torre aqui, ó, atacando o peão e consigo manter o empate nessa posição. É uma posição mais rara, mas uma posição interessante também para a gente conhecer. Mais um exemplo de final de jogo. Esse daqui é o Long Size Defense. É uma defesa lateral, né? O que eu vou fazer nessa defesa? Eu vou utilizar também a minha torre para ficar perseguindo esse rei para não deixá-lo se desenvolver. Eu posso começar jogando tanto torre A5 como torre A1, né? Vou jogar aqui torre A5. Ele tira a torre e eu posso ficar atacando esse rei. Se ele sai de perto daqui, ele poderia também defender de torre. Presta atenção. Se ele joga a torre aqui, quando o rei ainda está aqui, eu tiro a minha torre, certo? Ele pode tirar o rei dele, dando cheque. Eu jogo aqui, ó, em F6, ele me dá mais um cheque protegido pelo peão, e eu jogo aqui em G6 de novo. Continua a mesma posição de empate. Se ele já sai de perto logo, ele já desiste do peão, e aqui a gente já garante o empate sem mais problemas. Aqui eu estou enfrentando o Stockfish 16, né? Mesmo Stockfish, ele percebe que não tem como, né, tentar ganhar essa posição de outra maneira, e ele aceita logo o empate. Próximo desafio de final. Vamos lá. Agora é a defesa frontal. A defesa frontal, ela acontece quando o peão ainda está na quarta fileira. O peão ainda não chegou na quinta fileira, onde ele consegue se desenvolver para a posição de Lucena e para poder vencer, né, essa situação de final. Então eu vou jogar sempre atacando o rei do meu adversário. Primeiro eu jogo aqui em B8, e aí ele veio aqui para A4, cheque, e eu vou continuar perseguindo para ele não conseguir ter tempo livre para poder avançar esse peão. Ele simplesmente não consegue avançar o peão. Ele tem que retornar aqui para proteger o peão. E essa situação também é uma situação de empate, do mesmo jeito. Beleza?
Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente para por aqui nas situações de final, mas nós voltamos muito em breve para falar mais sobre os finais das situações de xadrez, algumas posições interessantes que nós devemos conhecer para nos desenvolvermos ainda mais no nosso jogo. Vamos juntos!